Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo da seguinte maneira, eu vou ler novamente. Por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluias! Olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Diga para ela, Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia! Foi isso que Deus entregou para você. Pode se assentar. Pode trazer uma aguinha aqui para mim, por favor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a Timóteo e ele encoraja o seu filho na fé a viver o dom que Deus havia entregado a ele. Paulo escreve a Timóteo dizendo, olha Timóteo, eu quero lembrar você que quem te deu o dom foi Deus, pela imposição de minhas mãos. E ele deu esse dom para que você pudesse usar ele. E ele diz, além do dom que ele te deu, Timóteo, ele ainda te deu poder, amor e equilíbrio. Eu quero falar sobre isso nessa noite, sobre o dom de Deus que há em nós. Timóteo estava diante de um desafio grandioso. Paulo já vinha preparando Timóteo para cuidar da obra do Senhor, para cuidar do povo de Deus. Mas no meio desse novo tempo na vida de Timóteo, junto com esse espírito de poder, junto com o amor, junto com o equilíbrio, viria muitas dificuldades. E Timóteo, acredito eu, que ele estava temeroso a respeito disso. E Paulo, com toda a sua sabedoria, ele descreve a Timóteo aquilo que devia ser feito. O Senhor, ele tem nos instruído, o Senhor tem falado conosco. O Senhor, talvez há muitos anos atrás, liberou palavras proféticas no seu destino. Para você que já conhece a Deus, talvez você tenha profecias desde o ventre. Nasceu no berço evangélico, ouviu desde pequenininho Deus já proclamar aquilo que Ele tinha para você. Mas talvez hoje o seu e meu coração esteja como o de Timóteo. Talvez a covardia tomou conta do nosso ser. Talvez o medo tomou conta do nosso ser. Talvez a frustração tomou conta do nosso ser. Mas na noite de hoje o Espírito quer te despertar para um novo tempo. O Espírito quer te despertar através dessa palavra que ele disse a Timóteo. Ele diz, ei, em algumas traduções ele diz, aviva o dom que há em ti. Aviva a chama do dom que há em ti. E eu quero trazer isso para o teu espírito, através dessa palavra nessa noite. A palavra avivar significa despertar, tornar-se mais vivo, animar. E chama vem de chamado, avivar o chamado. Deus quer te despertar para que o seu chamado seja avivado debaixo da vontade, do desígnio do Senhor. Talvez você esteja em um ponto onde você está moribundo, onde você está desgastado. Mas Deus, Ele quer trazer a sua memória nessa noite aquilo que é necessário para que novamente essa chama venha se acender. Aquilo que é necessário para que a vontade de Deus se cumpra sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Irmãos, há momentos na nossa vida, no nosso chamado, que as pressões, as lutas, as dificuldades, a decepção, a frustração com o outro, as diversas adversidades vêm todos os dias para paralisar o nosso chamado. Ventos que a gente nem esperava, que a gente nem imaginava, batem na nossa casa, batem na nossa vida para tentarem nos derrubar. Muitas
os ventos que vêm contra nós têm apagado a chama daqueles que outrora estavam avivados, outrora estavam cheios do poder de Deus, outrora tinham ânimo para fazer a vontade de Deus. Só que a palavra do Senhor, ela vai dizer que o Senhor tem nos preparado para isso. As instruções de Deus é para nos preparar. Por isso que Ele faz a comparação de uma casa construída na areia e uma construída na rocha. Porque aquela casa que ela é construída na areia, os ventos vêm, a tempestade vem, a Bíblia vai dizer que grande é a sua. Mas aquele que está com o seu fundamento constituído sobre a rocha, os ventos virão, a tempestade vai vir, a inundação vai bater sobre aquela casa, mas ela não vai cair, porque ela está firmada na rocha, que é Jesus. E muitas vezes a chama do dom que há em nós é apagado, porque o nosso olhar não está no fundamento. O nosso olhar não está na rocha. Em algum momento da nossa trajetória, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro. A gente começa a colocar a nossa confiança em homens, ao invés de colocar a nossa confiança naquele que é santo. E aí, quando a gente faz isso, essa chama vai se apagando. Essa chama vai ficando mais fraca. Essa chama vai sendo ali desmoronada, vai sendo ali desmotivada. Mas eu quero fazer como o Paulo fez com Timóteo nessa noite. Eu quero trazer à sua memória o dom que há em ti. Eu quero trazer à sua memória. Eu não sei das promessas que Deus lançou sobre você, mas eu creio que nessa noite o Espírito há de te lembrar de tudo aquilo que Ele disse ao teu respeito, de tudo aquilo que Ele lançou sobre a tua vida, para que você entenda qual é o teu lugar, para que eu entenda qual é o meu lugar e qual é a minha posição diante da vontade de Deus. Amém? Vamos continuar aqui nos versículos. Vamos ler o versículo 5. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Vamos voltar um pouquinho. Diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo, quando ele traz a memória de Timóteo, a fé que há nele, Paulo está dizendo para Timóteo: olha, existe um princípio em você, existe um princípio que você carrega, existe uma fé que foi lançada no fundamento da sua vida. Você tem uma origem, Timóteo. Paulo, quando ele quer recordar Timóteo a respeito da fé, ele diz: Timóteo, a sua fé não é fingida, a sua fé foi estabelecida numa familiaridade. Timóteo, a sua fé não veio do acaso. Timóteo, foi implantado em você desde pequeno. Começou na sua avó, passou pela sua mãe, agora está em você. Essa fé não é fingida, essa fé é uma fé verdadeira. Eu quero lembrar para você que talvez você não nasceu de berço evangélico, mas em algum momento da sua vida você teve um encontro com Jesus e uma fé foi estabelecida sobre você. Porque a Bíblia vai dizer em João 3,16 que Ele amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que significa? Que a partir do momento que você creu, uma fé foi estabelecida
te lembrar nessa noite de que foi Ele que te chamou. O Senhor quer te lembrar nessa noite, assim como Paulo teve que lembrar para Timóteo: olha, aquilo que foi plantado em você é real. Você pode estar triste, você pode estar decepcionado, você pode estar desiludido, mas é real. Ninguém pode invalidar o teu encontro com o Espírito. Ninguém pode invalidar o teu encontro com Deus. As situações, as circunstâncias não podem invalidar o teu encontro com Deus. E aí, Timóteo, diante dessa situação, Paulo está incentivando ele, está dizendo: ei, existe uma fé dentro de você. E eu quero te recordar dessa fé. Essa fé não pode morrer. Esse Espírito não pode se apagar. Olha o que ele diz no versículo 6. Por essa razão, torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo teve que dar uma sacudida em Timóteo. Paulo teve que sacudir o seu discípulo e dizer: ei, desperta. Algo foi entregue para você. Sabe o que significa, irmãos, a palavra dom? Ela vem de dono, que significa dádiva ou presente. É uma capacidade especial de Deus para nós. Sabe o que significa isso? Que o Senhor te presenteou com um dom. O Senhor te deu de graça. Ele não te pediu nada em troca. Ele te deu de graça. Ele te deu de presente um dom que precisa ser despertado, que precisa ser avivado novamente, porque talvez esse dom ele foi apagado em algum momento da sua vida. Paulo lembra Timóteo da seguinte maneira: foi entregue um presente para você, Timóteo, e esse presente foi te dado para que você use em favor do povo de Deus. Esse presente foi te dado, não foi para você se inchar, não foi para você se esconder dentro da caverna, não foi para você dizer: eu não sirvo, eu não consigo ir avante. Não, esse dom foi dado a você para que você seja instrumento de Deus. E eu quero dizer isso para você nessa noite: existe um dom dentro de você, e esse dom ele não pode ser apagado. Esse dom ele foi dado com propósito. Nós vamos ler daqui a pouco. Esse dom foi dado com propósito de edificação do corpo. Esse dom foi dado com propósito de anunciar o Evangelho a outros. Esse dom foi dado para que você seja instrumento de Deus, porque a terra está clamando a manifestação dos filhos de Deus. E cadê os filhos de Deus? Os filhos de Deus estão dentro de uma caverna, frustrados, escondidos. Os filhos de Deus estão se perdendo nas suas emoções, nas suas vontades, dizendo: ai, eu não consigo, ai, fizeram isso comigo, ai, fizeram aquilo comigo, para mim não dá mais. Ei, Deus te deu de presente um dom, e aquele que dá o dom, ele garante o sucesso. Deus te deu um dom para ser utilizado, não para vanglória própria, não para uso pessoal, mas para que outros reconheçam a glória de Deus através da minha e da sua vida. Só que, irmãos, nesse tempo é necessário que nós nos deixemos ser usados por Deus. É necessário que nós calemos a voz do inimigo que tem gritado aí no seu ouvido que você não consegue, que você é pequeno. Esse inimigo da sua alma tem latejado na sua mente para que você não usufrua desse dom, para que você não dê um passo à frente, para que você fique se vitimizando, dizendo que não dá, que não consegue.
dom é dele. Para que nós sejamos instrumentos, para que o nome dele seja glorificado. Volta um pouquinho, 1 Timóteo 4. Olha só o que Paulo diz a Timóteo. 1 Timóteo 4, versículo 14. Aleluia. Achou aí? Acompanhe comigo. Olha o que ele diz a Timóteo. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Continua 15. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo, quanto os que te ouvem. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo aí, Timóteo, não negligencie o dom que foi dado a você, porque esse dom, ele não vai salvar só a sua vida, mas ele vai salvar a vida de outros. Sabe o que isso me diz, irmão? Me diz que quando eu negligencio o meu dom, eu estou prejudicando o outro. Eu quero colocar essa responsabilidade sobre você. Quando você negligencia aquilo que Deus te entregou, você atrapalha a vida do outro. Por quê? Porque Deus quer te usar em favor de outros. Então, quando você não dá uma resposta para aquilo que Deus quer de você, você deixa de efetuar aquilo que Deus tem para a vida do outro, porque Deus quer me usar e quer te usar como instrumento para a vida do outro. Então, se Deus te chamou para pregar o Evangelho e você fica dentro da caverna, se você fica negligenciando, se você fica se vitimizando, se você fica apagando esse dom, você está deixando de cooperar com o corpo de Cristo, você está deixando de cooperar com os perdidos que estão lá fora. Mas o Senhor, nessa noite, o Espírito quer nos despertar para esse novo tempo. É como o pastor tem dito, esse lugar decorado no seu banco precisa sair. Esse lugar decorado precisa sair. Tem um pessoal aí que já até mudou de cadeira depois da pregação do pastor. Só que não é só mudar de cadeira, precisa mudar de atitude. Mudar de cadeira já é um passo, glória a Deus. Só que é necessário nós mudarmos a nossa atitude, porque o Espírito que nos foi nos dado é de poder, de amor e de equilíbrio. E eu quero que você grave isso nessa noite. Foi esse Espírito que foi derramado sobre você. Não foi esse espírito de medo. Eu não sei o que falar. A gente não sabe mesmo. Só que assim como ele disse para Jeremias, ele está dizendo para você hoje: eu colocarei as palavras na sua boca. Só se disponibiliza. Timóteo, ele tinha alguns temores, porque ele era jovem. Ele tinha que cuidar de uma congregação, ele tinha que cuidar de um povo. Mas Paulo, nas cartas, ele vai dando instruções a Timóteo: faça assim, faça assim, faça assim, faça assado. É assim que Deus tem feito conosco. Deus nos tem dado diretrizes para que a gente avance no nosso chamado. Deus tem nos direcionado dia após dia. Quando você está lá no seu quarto orando, Deus te direciona. Quando você está adorando, Deus fala com você no louvor. Quando você está meditando na palavra, Ele se revela ao Senhor. Aí, além disso, Ele usa um profeta para falar com você. Ele usa alguém pregando no culto, Ele usa alguém na rua, Ele usa alguém no teu trabalho. E você está esperando o quê? Para avivar essa chama? Para viver o que Deus tem para você? Vamos lá em 1 Coríntios. Olha só que coisa linda. 1 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12, vai falar a respeito dos dons espirituais. E aí você vai entender para que o Senhor te chamou. Aleluia. Você achou aí? Glória a Deus. Preste atenção nisso. Acompanhe comigo. Diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos,
de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 4. Preste atenção. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, como em Timóteo. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedades de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Preste atenção nisso. E Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Preste atenção, o Espírito de Deus, Ele distribui os dons ao povo dele, da maneira que Ele quer. Não é você chegar diante e falar: eu quero curar, eu quero ser isso, eu quero. Não, o Senhor, Ele determina. Ele olha para você e Ele sabe o que Ele vai te entregar. Mas eu não posso pedir? Claro que você pode. O próprio Paulo disse que nós devemos buscar os melhores dons. Não tem problema você pedir. Ele vai dar a você da maneira que Ele quiser. Se Ele achar que deve dar o que você está pedindo, Ele vai dar. Se Ele achar que não, Ele não vai dar. Mas para que servem esses dons espirituais? Esses dons espirituais é para serem usados na unidade do corpo. É para serem usados na edificação do povo de Deus. Você imagina se nós todos que estivéssemos aqui fizéssemos tudo a mesma coisa? Todo mundo aqui é pregador. Todo mundo aqui tem o dom da palavra. Todo mundo aqui tem o dom de orar em línguas. Ninguém interpreta, ninguém discerne. Como que ficaria a igreja do Senhor? Mas o Senhor, Ele libera dons ao teu povo para que todos nós sejamos edificados. E eu quero deixar uma pergunta no teu coração nessa noite. 2 perguntas. A primeira é: qual é o seu dom? A segunda é: como você tem usado esse dom aqui em você? Será que ele está vivo? Como será que está esse dom? Será que ele está amortecido? Porque quando a nossa fé é afligida, quando as dificuldades inundam o nosso ser e a gente dá lugar para as vozes do inimigo, o vigor se perde. O amor por almas se dilui. O fervor de anunciar as boas novas se apaga. A gente se esquece quem somos no Espírito. A gente esquece a nossa identidade. Os dons, eles ficam amortecidos diante de nós e diante dos outros. É por isso que Paulo, ele chacoalha Timóteo, dizendo: ei, Timóteo, a responsabilidade é sua de manter a chama acesa. Eu quero dizer para você, igreja do Senhor, a responsabilidade é sua de manter a chama acesa. Sabe o que acontece? Para nós sermos profissionais em alguma coisa, a gente estuda, se dedica até ser bom naquilo. E muitas vezes nós não temos essa mesma força a respeito das coisas de Deus. Qual é o dom que você tem da palavra? Então você precisa: eu não consigo, eu não sei ler, eu tenho dificuldade. Nós estamos aprendendo aqui no seminário bíblico aonde o poder da palavra chega, até o analfabeto prega a palavra. Então você é poderoso para fazer isso, irmãos. Eu contei um testemunho que o irmão nos Estados Unidos estava lá orando em línguas, e aí de repente ele escuta alguém orando
português. Aquele homem que estava orando em línguas, ele mal sabia aquilo que ele estava declarando. Mas o outro irmão, ele teve o dom do discernimento e ele discerniu aquilo que o Espírito queria falar a ele. Então os dons, eles servem para isso, para que a igreja no todo seja edificada. Só que isso só acontece quando nós que estamos aqui, nós abraçamos o dom que é em nós. Nós dizemos sim para o Espírito Santo. Nós ansiamos por esse desejo, arrancando de nós todo o medo, toda a covardia. Isso que Paulo estava anunciando a Timóteo, estava dizendo: ei, Timóteo, se lembra daquilo que foi dito, se lembra daquilo que foi dito em profecia, se lembra daquilo que foi falado, se lembra quando você foi ungido, e nós vemos no texto anterior, não foi só por Paulo, mas pelos presbíteros. Quantas vezes alguém orou por você e Deus usou a boca daquele homem e daquela mulher para determinar coisas espirituais sobre a sua vida? E você foi aonde Deus disse que você ia? Você fez o que Deus disse que você faria? Talvez não, porque você decidiu naturalizar aquilo que é espiritual. Porque você decidiu que o gigante era maior do poder de Deus que há em você. Porque talvez você decidiu que estava tudo muito difícil e que o melhor era ficar no banquinho. Que tem aqueles que são frustrados e dizem: a partir de hoje eu não lidero, a partir de hoje eu não faço obra, a partir de hoje, olha Deus, estou muito frustrado. E tem aqueles que nem conheceu o santo do santo direito, já está dizendo: e eu não vou fazer nada da igreja. Né? Por quê? Porque viu a experiência dos outros. Mas eu quero dizer para você que o que Deus tem para você é para você. Você precisa crer na palavra profética que Deus liberou ao teu respeito. Da vida do outro, pode deixar que Deus cuida. Deus está cuidando. A experiência do outro, ela tem dois propósitos. Ou ela me edifica ou ela me ensina a não ser igual. Se você está vendo que deu errado para o outro, é só você não fazer igual. Mas você não pode parar o que Deus quer que você faça por conta da frustração do outro. Tem um monte de desigrejado, decepcionado com a igreja, achando que Deus fez alguma coisa para eles. Porque eles colocaram a sua confiança no lugar errado. Por isso que eles se frustraram. Mas eu quero te ensinar uma coisa que talvez você não saiba. O Espírito não se ofende. Então, quando você caminha debaixo da vontade de Deus em Espírito, você não vai andar ofendido por aí. Consegue entender isso? Um dia, o Senhor falou isso comigo. E a minha vida mudou depois que eu entendi isso. Ele disse: filha, caminha no Espírito. O Espírito não se ofende. Sabe o que acontece? O reino não é pessoal. Diga para essa pessoa: o reino não é pessoal. Um dia as pessoas estão te amando, outro dia as pessoas estão te odiando, mas o seu alvo é Cristo. O seu alvo é levar essas pessoas a Cristo. Timóteo estava diante de uma congregação onde tinha muitos anciões, e há um momento aqui que Paulo fala: ei, Timóteo, não se constranja por você ser jovem, não. Faz aquilo que foi te designado. Tem gente se constrangendo por conta do outro, se diminuindo. O que Deus deu para o outro é para o outro. O que Deus deu para você é para você. Quem disse que existe uma ordem que diz que você tem que pregar igual a todo mundo? Aonde que tem uma ordem que diz que você tem que cantar como todo mundo? Onde está na Bíblia? Existem regras para adoração. Presta atenção. Assim como lá atrás, Deus sempre destinou uma ordem. Eu quero assim, faça assim.
Isso aí é uma doutrina de Deus. Princípio bíblico. Fora do princípio bíblico, na onde você viu escrito que você tem que ser igual ao outro? Deus te fez diferente mesmo. É essa diversidade no corpo que nos faz crescer. Se eu só quiser ficar perto de quem é igual a mim, isso não é evangelho. Consegue entender isso? E Timóteo estava passando por essas lutas dentro da igreja. Por quê? Porque ele se achava pequeno, porque ele era jovem. Apesar de ele ser bem instruído, de conhecer a palavra, acredito que quando chegava diante das responsabilidades, de cuidar da viúva, de cuidar dos trabalhos que tinha que cuidar, ele ficava meio desesperado, dizendo, eu acho que eu não vou conseguir, mas Paulo está dizendo, Timóteo. Deus está falando com alguns Timóteos aqui nessa noite. Não foi temor, não foi medo que eu coloquei em você, foi poder, amor e equilíbrio. Aleluias. Foi o que Deus lançou sobre você quando Ele te escolheu, quando Ele te ungiu, quando Ele te separou, quando Ele te designou profeta. O vento não é maior do que o seu Deus. Consegue entender isso? O gigante que muitas vezes foi você que levantou ele não é maior do que o seu Deus. As circunstâncias não são maiores do que o nosso Deus. Sabe o que Deus quer fazer conosco nessa noite? Ele não vai tirar de você, Ele quer que você entregue a Ele a sua frustração. Não é Ele que vai tirar, mas é necessário que você entregue. Você entregue o medo. Que você entregue esse vitimismo. Que você entregue tudo aquilo que te atrapalha. Porque o autor de Hebreus vai dizer assim, para a gente tirar da nossa vida, não é só o pecado. Ele diz, tira da sua vida tudo que atrapalha, é o pecado. Então tem coisas, pessoas, situações, circunstâncias na nossa vida que muitas vezes atrasam o propósito de Deus para as nossas vidas. Só que quando nós temos um alvo, quando a gente está disposto a correr a corrida que nos é proposta, a gente segue o fluxo de Deus. Presta atenção, o corredor está lá correndo a corrida. Se ele olhar para o lado e moscar, ele cai. Às vezes, o seu dom está apagado. Por quê? Porque ao invés de você seguir o que te foi proposto, você fica olhando para os lados, fica olhando o defeito do outro, o que o outro está fazendo. Fica mais preocupado com o jornal do que com a palavra. Aí sabe o que vai acontecendo? O dom vai apagando. Porque é todo mundo igual, porque toda a igreja é igual, porque as pessoas são assim. Não, tem pessoa boa, tem pessoa fiel, tem pessoa verdadeira. Uma multidão seguia Jesus, mas só 12 tinham comunhão com Ele. Preste atenção nisso. Viva por aquilo que lhe foi proposto. Quando tiver tudo difícil, se lembra da promessa. Sabe quando está tudo difícil, eu me achego diante do Senhor e me lembro que Ele disse para mim, não chamarão mais abandonada, não chamarão mais desamparada, mas você será minha visitada. Quando o inimigo vem soprar nos meus ouvidos dizendo, você não vai conseguir, você é isso mesmo que o fulano falou, que o ciclano falou. Quando isso acontecer, você precisa declarar as promessas e a palavra de Deus sobre a sua vida. É o que Paulo instrui Timóteo, ele diz, ei Timóteo, medita nessa palavra. Não perde tempo não, Timóteo, estou falando nas minhas palavras. Não perde tempo não, Timóteo, medita nessa palavra para que você possa instruir a outros. Timóteo, não sai dessa palavra, não foca nessa palavra, Timóteo. É o que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Foca naquilo que Deus te entregou. O que Deus te entregou? O que Ele disse que faria em você e através de você? É isso que vai fazer você caminhar com propósito. Nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé.
Nós não caminhamos pelos que os outros dizem, nós caminhamos pela palavra que foi liberada para nós. Lâmpada para os meus pés é a palavra e luz para o meu caminho. Se você for guiado pela palavra, você não vai se perder, o dom não vai se perder, o Espírito não vai se apagar. Ainda que você esteja em dificuldade, em dor. Porque, irmãos, é um desânimo do inferno que tem assolado a vida do crente. Como diz o pastor, você vê um povo amarelo, hepático diante da presença de Deus, caminhando assim, ó, vem pro culto assim, com uma bagagem, vem com uma dificuldade, parecendo que vai trabalhar ao invés de adorar o Senhor, porque a gente vem para entregar, não é para receber. Vem com uma dificuldade para sair de casa, é uma luta, a gente tem que ficar daqui guerreando, solta, Satanás, esse lar, essa casa. Isso está acontecendo nos servos, não é comigo. Por quê? Porque está olhando para onde não é para olhar, está sendo guiado pelas informações, está sendo guiado pelos gigantes, pelas circunstâncias. Mas o Senhor quer te trazer de volta nessa noite para esse lugar seguro, esse lugar que é a palavra de Deus, que é aquilo que Ele liberou sobre você. Todos nós estamos aqui, estamos debaixo de uma palavra. Eu não sei qual é a palavra que te descreve. Eu não sei qual é a palavra que o Senhor liberou para que você tivesse esse encontro com Ele. Mas eu sei de uma coisa: se você caminhar sobre essa palavra, você vai dar muito fruto. Sabe, irmãos, era para nós estarmos vivendo coisas grandiosas, era para você estar vivendo coisas poderosas em Deus. Mas talvez você não está vivendo por quê? Porque de repente o medo bateu na sua porta. Alguém disse, mas ele não canta bem, ele não prega bem. Ai, aquilo que ele falou não era de Deus. O povo falava que Jesus falava em nome dos demônios, irmãos. O seu papel é liberar a palavra. Se o outro vai crer, não é problema seu. Então, se Deus disse que é para você falar, fala. Se Deus disse que é para você fazer, faça. Foi o que Paulo estava instruindo Timóteo, que estava dizendo: ei, Timóteo, ordena esse povo, cuida desse povo, direciona esse povo a fazer a tua vontade, a minha vontade. Eu já estou encerrando por aqui. Eu quero dizer isso para você. Quero te fazer recordar nessa noite, te fazer lembrar. A Bíblia, irmãos, é divinamente inspirada por Deus. A palavra que é liberada ao teu destino é para gerar algo. A palavra não volta vazia. Então é tempo de nós darmos uma resposta para aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Se nós estávamos aqui no seminário e a gente foi ministrar sobre jejum e oração, e Deus falou: volta naquele lugar. Às vezes o dom não está avivado porque você deixou de orar. O dom não está avivado porque você deixou de ler a Bíblia. Porque você está se desgastando com outras coisas e esquecendo do primordial. O que é o primordial? O primordial é buscar a Deus acima de todas as coisas. Ter tempo de qualidade com Deus. Tem gente que quer ser usado e diz ser usado por Deus, irmãos, mas não é. Deus falou, fica pondo o nome de Deus naquilo que Deus não falou. Presta atenção, o que Deus falou, Ele falou. O que não falou é pensamento seu. Libera só o que Deus falou. Quando você não for falar em nome de Deus, você diz: eu penso assim, eu te aconselho assim. Mas não diga que Deus falou quando Ele não falou. E quando o dom é apagado, sabe o que acontece? Presta atenção. Quando o dom é apagado, a gente fica igual usado, fica acostumado.
Porque aquilo que eu falei não foi Deus que falou. O hábito te faz usar o nome de Deus. E aí Deus só garante aquilo que Ele fala. Deus não é fiel com a sua palavra, Ele é fiel com a palavra dele. Consegue entender isso? Então Deus quer te usar, Ele não quer que você use Ele. Deus quer avivar o dom